Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos partes importantes da nossa reunião. Nesse vídeo nós vamos considerar o estudo bíblico de congregação da semana 28 a 4 de dezembro. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para agora considerarmos juntos esse estudo que tem o tema: o que acontece quando a pessoa morre? Então é a lição 29. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura da introdução. Já perdeu alguém que você ama na morte? Numa situação tão difícil assim, talvez você se pergunte: o que acontece quando a pessoa morre? Será que nunca mais vou ver essa pessoa que eu amo? Nesta lição e na próxima, vamos ver que as respostas da Bíblia são muito consoladoras. Então vamos ler o ponto 1. Jesus comparou a morte a um sono profundo. A pessoa que está dormindo profundamente não sabe o que está acontecendo em volta dela. Em que sentido a morte é igual ao sono? Depois que a pessoa morre, ela não sente mais nada. Ela não sente dor nem está sofrendo. A Bíblia diz que os mortos não sabem absolutamente nada. Pergunta do 1. O que acontece quando a pessoa morre? Então a resposta: essa pessoa ela não sente mais nada. Ela não sente dor nem está sofrendo. A Bíblia diz que os mortos não sabem absolutamente nada. Leitura do 2. Muitas pessoas têm medo de morrer e têm até mesmo medo dos mortos. Mas saber o que a Bíblia ensina sobre a morte nos deixa aliviados. Jesus disse: a verdade os libertará. Algumas religiões dizem que todo mundo tem uma alma que sobrevive à morte, mas a Bíblia não ensina isso. Sendo assim, ninguém sofre depois que morre. Além disso, os mortos não podem nos prejudicar, já que eles não sabem de nada que está acontecendo. Então, não é preciso fazer nada para agradar ou adorar os mortos, nem rezar por eles. Alguns dizem que podem falar com os mortos, mas isso é possível? Quando acabamos de ver, os mortos não sabem absolutamente nada. Quando alguém acha que falou com um amigo ou um parente e morreu, na verdade ele pode estar falando com os demônios que fingem ser a pessoa que morreu. Por isso, saber a verdade sobre a morte nos protege dos demônios. Jeová diz para nós não tentarmos falar com os mortos porque ele sabe que os demônios são perigosos. Então a pergunta: como saber a verdade sobre a morte nos ajuda? Então a resposta: porque saber a verdade sobre a morte nos protege dos demônios. Porque as pessoas que não acreditam na morte, que a pessoa simplesmente deixou de existir, elas tentam falar com essas pessoas e infelizmente acaba falando com os demônios. E eles são perigosos. Aprenda mais. Saiba mais sobre o que acontece quando a pessoa morre. Você também vai aprender que um Deus tão amoroso como Jeová jamais iria torturar alguém depois da morte. Isso vai fortalecer sua confiança no nosso amoroso Deus Jeová. Ponto 3. Aprenda a verdade sobre os mortos. Ao redor do mundo, as pessoas têm ideias diferentes sobre o que acontece quando morremos. E é claro que nem todas essas ideias podem estar certas. Na região onde você mora, o que as pessoas acham que acontece na morte? Então, se você quiser, no final desse vídeo, deixa lá nos comentários. Para ver o que a Bíblia ensina, assista ao vídeo. E depois leia Eclesiastes 3:20 e converse sobre o ponto. Então veja um vídeo,
e vamos depois fazer a leitura do texto. Então o texto diz assim, Eclesiastes 3:20: Todos irão para o mesmo lugar, todos eles vieram do pó, e todos eles retornam ao pó. Então, de acordo com esse versículo, o que acontece quando a pessoa morre? Então o texto é bem claro, né? Todos nós voltamos para o pó. Segunda pergunta, será que esse texto diz que depois da morte a alma ou o espírito da pessoa continua a viver em algum lugar? Então a resposta é óbvia, né? Não. Esse texto não dá nenhum indício de que isso acontece. A Bíblia nos conta sobre a morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus. Então vamos fazer a leitura de João 11, do 11 a 14, e depois vamos ver o que Jesus disse que tinha acontecido com Lázaro, e vamos depois conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto de João 11, do 11 ao 14 diz assim: Depois de dizer isso, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, a primeira pergunta, Jesus comparou a morte com o quê? Então, no versículo 11, ele diz que Lázaro adormeceu e vou acordá-lo. Então, ele comparou com o sono, como se a pessoa estivesse dormindo. A segunda pergunta, o que essa comparação nos ensina sobre o que acontece na morte? Bem, então assim como um sono natural, quando a gente dorme, a gente não se lembra de nada, a gente não estamos em outro lugar, não estamos fazendo nada, simplesmente estamos dormindo. Então é o que acontece na morte. Quando morremos, simplesmente deixamos de existir. Não vamos fazer mais nada. A terceira pergunta, você acha que isso que a Bíblia diz faz sentido? A resposta é claro que sim, né? Então, pegando novamente o texto, ali no versículo 14, Jesus diz, né? Lázaro morreu. Então, para Jesus, a morte é como um sono. Simplesmente a pessoa está ali descansando, esperando ser acordada, ou no futuro a ressurreição. Então, o que a Bíblia diz com certeza faz muito sentido. Ponto 4. Saber a verdade sobre a morte nos ajuda muito. Aprender a verdade sobre a morte nos livra do medo dos mortos. Vamos ler Eclesiastes 9:10 e depois conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Tudo o que sua mão achar para fazer, faça com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Então a pergunta: será que os mortos podem nos prejudicar? Então a resposta, de acordo com o texto, é não. Porque ele fala que para onde nós vamos não tem planejamento, não tem força, não tem sabedoria nem conhecimento. Então, não tem nada. A gente deixa de existir. Então, se não estamos fazendo nada, não tem quem possa nos prejudicar. Dando continuidade, quando sabemos a verdade da Bíblia, não acreditamos na mentira que é preciso agradar ou adorar os mortos. Então vamos ler Isaías 8:19 e Apocalipse 4:11. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então Isaías 8:9 diz assim: E caso lhes digam, consultem os que invocam espíritos ou os adivinhos que sussurram e murmuram, não é a seu Deus que um povo deve consultar? Será que eles devem consultar os mortos em favor dos vivos?
E Apocalipse 4,11 diz: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Então a pergunta: como você acha que Jeová se sente quando uma pessoa adora os mortos ou pede ajuda de alguém que já morreu? Então a resposta, no versículo 19, ali diz que nós devemos buscar ou consultar a Jeová. E em Apocalipse ele fala que somente Jeová é digno de todas essas qualidades descritas, porque nós fomos feitos por a vontade de Deus. Então, com certeza, Jeová deve se sentir magoado, né? Talvez triste, e fica observando lá do céu e se perguntando talvez: mas por que aquele meu filho não adora a mim? Eu o criei, eu dei vida para ele, porque ele vai em busca de algo que nada o fez. Então, quando nós adoramos a Jeová, buscamos a Jeová, com certeza Jeová vai se agradar disso. Dando continuidade, ponto 5, é um alívio saber a verdade sobre a morte. Muitas pessoas aprenderam que depois que morrerem, vão sofrer pelas coisas erradas que fizeram. Mas é um alívio saber que não vamos sofrer depois da morte, mesmo que a gente tenha feito coisas ruins. Então vamos ler Romanos 6, 7 e depois conversar sobre o ponto a seguir. O texto passa a dizer assim: pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Então a pergunta: a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela é absolvida de seus pecados, ou seja, para Deus, os pecados dela foram pagos. Sendo assim, você acha que alguém que morre ainda vai sofrer pelos pecados que cometeu? Então a resposta direta é não. Se a pessoa já pagou pelos seus pecados, não tem o que sofrer depois da morte. Quanto mais aprendemos sobre Jeová, mais percebemos que ele jamais ia deixar os mortos sofrerem. Então, Deuteronômio 32, 4 e João 4, 8 diz assim: a rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade que nunca é injusto, justo e reto é ele. E 1 João 4, 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a primeira pergunta: será que um Deus com as qualidades que vimos nesses versículos ia torturar as pessoas que morreram? Que morrem? A resposta é não. Jeová é muito amoroso e tudo o que ele faz é justo, então ele jamais faria isso. E a segunda pergunta: você se sente aliviado de saber a verdade sobre o que acontece na morte? Por quê? Com certeza todos nós sentimos aliviados. Só pelo fato de não deixar com que essa mentira de que sofremos após a morte sucumba o nosso espírito vivo, com certeza é maravilhoso. Então vamos passar para a revisão. O que acontece quando a pessoa morre? Então quando a pessoa morre, ela volta ao solo. Simplesmente ela deixa de existir. Segunda pergunta: como nos ajuda a saber a verdade sobre a morte? Resposta: pois quando sabemos a verdade sobre a morte, nós nos sentimos aliviados de saber que não precisamos adorar os mortos, ficar com medo dos mortos, achando que ele vai fazer alguma coisa para nos prejudicar. Então, com certeza, nós estamos livres desses pensamentos. E a última pergunta, por que saber a verdade sobre a morte é um alívio? Pois quando nós aprendemos isso, a gente não fica com medo de morrer e continuar sofrendo após a morte. Porque quando a pessoa morre, ela pagou pelos seus pecados. Então, com certeza, isso é um alívio para nós e a gente consegue perceber quanto Jeová é amoroso.
Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa consideração. Espero que de alguma forma possa ter sido proveitoso para você. Então fique todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.